Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo de termometria para o nono ano. Dessa vez nós vamos estar interessados em calcular como que nós podemos relacionar as variações de temperatura entre escalas diferentes. Dessa vez a gente não está falando especificamente da temperatura, ou seja, como transformar a temperatura em Celsius para Fahrenheit ou para Kelvin. Fazer essas transformações direto com o valor da temperatura, mas sim com a variação da temperatura. Para deixar isso bem claro, eu trouxe aqui um exemplo. Vamos imaginar que nós temos um termômetro e esse termômetro inicialmente estava marcando 20 graus Celsius e um tempo posterior ele estaria marcando 25 graus Celsius. O que a gente pode concluir é que ele teve uma variação de temperatura. Lembrando aqui mais uma vez nós vamos estar utilizando a notação de delta como representativo de variação. Então a gente vai ter uma variação de temperatura de 5 graus Celsius. Eu fiz temperatura após menos temperatura anterior, que é 25 menos 20, deu 5 graus Celsius. Bom, aí a gente vai utilizar os nossos conceitos de transformação entre escalas termométricas para calcular quanto que vai ser essa temperatura de 20 em Fahrenheit e também de 25 em Fahrenheit e ver se essa variação em Fahrenheit vai ser equivalente. Bom, aqui eu fiz a substituição na fórmula, ou seja, a temperatura em Celsius sobre 5 é igual à temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. A temperatura em Celsius é 20. Bom, cortando aqui nós vamos ter que 20 sobre 5 é igual a 4. 9 vezes 4 vai ser 36. Então, nós vamos ter 36 é temperatura Fahrenheit menos 32. Passando esse 32 para o lado de cá somando, nós vamos ter 68 graus Fahrenheit. Aqui eu coloquei mostrando que nessa escala Fahrenheit nós encontramos 68 graus Fahrenheit. Fazendo a mesma coisa para a temperatura de 25 graus Celsius, colocando na fórmula e fazendo as substituições, 25 sobre 5 é igual a 5, 9 vezes 5, 45. Pega esse 32, joga para cá somando, nós vamos ter 77 graus Fahrenheit. Então, nós vamos ter aqui que o 20 graus Celsius, no caso no Fahrenheit, vai estar marcando 68. E no caso, quando estiver a temperatura de 25 graus Celsius, em Fahrenheit vai estar marcando 77. Então, nós podemos ver aqui que a variação em Fahrenheit, variação da temperatura em Fahrenheit foi de 9 graus Fahrenheit. Ou seja, a gente está tendo uma discrepância entre a variação em graus Celsius e a variação em graus Fahrenheit. Tá? Então, primeiramente, nós vamos concluir que essas variações em Fahrenheit e Celsius não são iguais. Tá ok? Bom, agora como é que a gente pode comparar essas variações, como é que a gente pode relacionar essa variação de temperatura entre Celsius e Fahrenheit. Para isso a gente vai fazer um caso completamente literal, ou seja, a gente não vai estar utilizando valores, não vai fazer suposições de valores, a gente vai imaginar para quaisquer valores de temperaturas Celsius TC1 e TC2, ou seja, temperatura em Celsius 1 e temperatura em Celsius 2. Como que a gente vai ver essa equivalência em Fahrenheit? Bom, primeiro que a gente tem que lembrar que a variação de temperatura, ΔTC, a gente está determinando como TC2 menos TC1, ou seja, a temperatura em Celsius 2 menos a temperatura em Celsius 1 anterior. E para isso, eu vou pegar essa TC2 e vou aplicar na fórmula e ver quanto que ela equivale, como que eu posso transformar isso aqui numa substituinte que tenha o valor em Fahrenheit, ou seja, o que eu fiz foi pegar essa fórmula, jogar o 5 multiplicando para o outro lado. Então, eu vou ter aqui que o TC2 vai ser 5 vezes temperatura em Fahrenheit 2 menos 160 sobre 9. Isso porque o 5 foi multiplicando temperatura em Fahrenheit 2 e também o 32. Então, por isso que ficou esse 160. Então, de forma geral, a gente vai ter que a temperatura Celsius 2 é a mesma coisa que 5 vezes temperatura Fahrenheit 2 menos 660 sobre 9. Da mesma forma, a temperatura em Celsius 1 vai ser igual a 5 vezes temperatura em Fahrenheit 1 menos 160 sobre 9. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas transformações e vou substituir dentro dessa minha variação. Então, vai ficar esse grupo aqui, né? Esse primeiro termo e esse segundo termo. Fazendo a subtração, lembrando que subtração de fração, quando você tem o mesmo denominador, você pode agrupar isso no mesmo denominador e fazer a subtração dos termos dos numeradores. No caso, vai manter esse primeiro termo menos esse segundo termo, fazendo com menos 5TF mais 160. Isso vai ser importante porque esse 160 negativo e esse 160 positivo vão cortar. Então, você vai ficar unicamente no seu numerador
5 vezes a temperatura final menos 5 vezes a temperatura em Fahrenheit inicial. Isso, se você colocar o 5 em evidência, nós vamos ter temperatura em Fahrenheit final menos temperatura Fahrenheit inicial, ou seja, temperatura em Fahrenheit 2 menos temperatura em Fahrenheit 1. Isso vai me dar exatamente a variação de temperatura. Esse termo aqui entre parênteses é ΔTF. Ou seja, 5 vezes ΔTF sobre 9 é igual a ΔTC. Por fim, nós vamos ter que a variação de temperatura em Celsius sobre 5 é igual à variação de temperatura em Fahrenheit sobre 9. Essa fórmula ela é um pouco parecida com esse formato da transformação de temperaturas, só que sem esse menos 32, tá? Então ela é um pouquinho fácil de você gravar se você lembrar disso, que ela vai ser parecida com a fórmula de transformação de temperatura de Celsius para Fahrenheit, só que sem esse menos 32, e óbvio, a gente vai estar falando de variações de temperatura. Essa vai ser a fórmula de transformação entre Celsius e Fahrenheit, ok? Bom, por fim, a gente vai olhar agora como que é a variação de temperatura em Celsius na sua equivalência à temperatura em Kelvin. Bom, para isso a gente faz a mesma coisa, vê os termômetros aqui, vê as marcações no termômetro em Celsius. A gente tem aqui duas marcações, 20 graus Celsius e 25 graus Celsius, também com uma variação em temperatura de graus Celsius de 5 graus Celsius. O que eu fiz foi utilizar a fórmula de transformação de Celsius para Kelvin, e aí eu coloquei 20 é igual a temperatura em Kelvin menos 273, porque a transformação é temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Isso vai precisar apenas que a gente passe esse menos 273 para o outro lado, isso vai dar mais 273 mais 20, né? No caso vai ficar 293 Kelvin, ou seja, 20 graus Celsius equivale a 293 Kelvin. Aplicando essa mesma metodologia para o 25 graus Celsius, a gente vai achar que 25 graus Celsius equivale a 298 Kelvin. Então, marcando aqui, nós podemos concluir que essa variação entre 293 e 298 foi de exatamente 5 Kelvin. Ou seja, a variação na escala Kelvin, numérica, foi igual à variação na escala Celsius. Isso porque nós temos que lembrar que a escala Kelvin ela foi feita através do avanço da teoria das moléculas, do entendimento da temperatura como grau de agitação das partículas, e o Kelvin ele fez os cálculos utilizando a escala Celsius, ou seja, essa escala aqui ela tem as mesmas graduações que a escala Celsius, só que ela é deslocada em 273 unidades para baixo, ou seja, quando você vê 270 graus Celsius, você vai ter que colocar mais 273 para você poder chegar em Kelvin. Ou seja, a escala está apenas deslocada, porém, as variações, cada grau que aumenta em Celsius, aumenta 1 Kelvin também. Por fim, nós podemos concluir que as nossas 3 fórmulas de variação de temperatura são a variação de temperatura em Celsius vai ser igual diretamente à variação de temperatura em Kelvin. Então, qualquer aumento num grau Celsius vai equivaler a um aumento igual em Kelvin. Nós também vamos ter essa transformação de Celsius para Fahrenheit que a gente demonstrou. Tá? E caso você tenha algum exercício que queira fazer uma transformação da variação em graus Fahrenheit para a variação em Kelvin, é só lembrar dessa primeira transformação aqui, que a variação em Celsius é igual à variação em Kelvin. Então, eu posso fazer essa substituição na fórmula, chegando a uma terceira fórmula, que a variação da temperatura em Kelvin sobre 5 é igual à variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9. Tá? Então, a gente vai utilizar essas fórmulas para a gente poder calcular não só as transformações de temperatura entre Celsius e Fahrenheit, como também as variações de temperatura entre Celsius, Fahrenheit e Kelvin, ok? Bom, essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima.